Oi, pessoal. Meu nome é Aline Biancamano, sou enfermeira nefrologista e é um prazer estar aqui lançando esse podcast, que é o podcast Além da Nefro, Papo com a enfermeira Biancamano, que sou eu. Esse podcast foi uma concretização de um sonho muito grande para tentar trazer a especialidade à tona, fazer com que desse visibilidade à doença que afeta milhões de pessoas e que é muito pouco conhecida e difundida. Eu quero começar contando, né, um pouquinho da minha trajetória, porque eu não escolhi a Nefro me escolheu. Então, eu me formei em 98 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu fui trabalhar em terapia intensiva. E logo que eu comecei a trabalhar em terapia intensiva, alguns pacientes que faziam insuficiência renal aguda, nós chamávamos a equipe para fazer a terapia beira-leito, né? Então, quando esses pacientes começavam a dialisar, a gente tinha contato com a equipe e eu fui convidada a fazer parte da coordenação dessa grande equipe de nefrologia. E aí eu fui para esse mundo. Na verdade, eu não escolhi a Nefro me escolheu. Como começou a história com a nefrologia? Então, a minha história com a nefrologia foi exatamente assim. Eu trabalhava em terapia intensiva e eu fui convidada a coordenar a equipe de diálise à beira-leito, e eu aprendi muito com esses pacientes. Isso foi uma questão de proximidade, esse mundo me encantou, e ao longo desse tempo todo, desde então, eu sou enfermeira nefrologista e atuo com os pacientes de insuficiência renal crônica há 25 anos. Por que você decidiu criar o podcast Além da Nefro? Eu decidi criar esse podcast porque eu gostaria de dar visibilidade à doença, de fazer com que tivesse orientações aos pacientes, aos profissionais de saúde, principalmente aos pares, enfermeiros, né, equipe multidisciplinar, para que a gente pudesse difundir a prática, uma prática baseada em evidência científica, uma prática que pudesse ser norteada pela ciência, para que a gente pudesse se atualizar, trazer tecnologia a nosso favor, para uma melhora assistencial, para o paciente ficar melhor dialisado, enfim, e trazer essas informações de como prevenir a doença, informar como é que a doença acontece, né? Existem as duas maiores causas de doença renal, que é a hipertensão e a diabetes. A hipertensão era maior do que a diabetes. Hoje houve uma mudança por conta da obesidade, então a obesidade está em primeiro, a diabetes está em primeiro lugar, né, como causa da doença renal, seguida da hipertensão, e aí vem as glomerulopatias, as síndromes, a doença autoimune, enfim. Então, várias outras causas, mas que a doença renal tem pouca visibilidade, as pessoas não sabem como prevenir, as pessoas, inclusive, quando vão ser acompanhadas por outros especialistas, elas não são encaminhadas para os nefrologistas. Então, acaba que não há uma correção, né, e uma prevenção da nefropatia diabética ou da nefroesclerose hipertensiva. O paciente vai evoluindo com a doença de base e acaba acometendo o rim. Qual a importância de falar sobre a doença renal? A importância é realmente a gente fazer com que tenhamos menos pacientes renais, né? Que aqueles que já estão acometidos retardem a progressão da doença renal e façam com que eles tendem a ter mais tempo no tratamento conservador e começar mais tardiamente a terapia, seja ela a diálise peritoneal ou a hemodiálise ou um transplante.
para que essa prática seja mais difundida e não só aquele paciente que nunca ouviu falar na doença acaba sendo acometido, entra, como eu digo, né, pela porta dos fundos e passa um acesso temporário sem ser um acesso definitivo, que é a fístula, e entra numa urgência dialítica, numa emergência hospitalar, e seguida de milhares de medos, de conflitos, de desafios, sem apoio familiar, sem que ele conheça o que ele vai enfrentar e tendo principalmente o medo de dar seguimento ao seu tratamento. O que vai ser abordado nesse podcast? Bom, eu vou abordar, vou trazer muitos convidados para o podcast, vou abordar o que é a doença renal, quais são as maiores causas, eu já dei aqui um spoiler, né? O que pode se fazer para prevenção, quais são as modalidades de terapia renal, a qualidade de vida e a saúde mental, tanto do profissional como do paciente, né? E trazer, além de profissionais, trazer pacientes, trazer pessoas que possam trazer, levar a trajetória, difundir a trajetória e, a partir dessa trajetória, difundir a prevenção e o tratamento e assistência para que mais pessoas saibam, né, sobre a doença renal crônica, né? Então, assim, hoje a gente sabe, né, dosa colesterol, dosa triglicerídeos, mas nunca ninguém falou para dosar a creatinina, que através do exame de urina simples a gente pode prevenir e começar o tratamento precocemente, né? Então, assim, ninguém caminha, seja endocrinologista ou cardiologista, nem sempre encaminha para o especialista no rim, que é o nefrologista. E aí, quando você tem esse acometimento, né, por muito tempo, o rim já tem um sofrimento. Então, se você puder fazer toda a linha de cuidado de tratamento do paciente, do tratamento conservador, a hemodiálise, depois ou a diálise peritoneal, que ele possa ter a oportunidade de escolher uma das terapias, ou então fazer um transplante preemptivo, ou seja, nunca dialisou antes, já vai direto para o transplante, todas essas modalidades para que o paciente possa ter acesso, né, a essas modalidades, principalmente tratamento conservador, para que ele seja preparado quando ele der o início à terapia renal substitutiva. Eu queria que você deixasse uma mensagem final. Mensagem final que eu estou muito feliz e contente com a abertura desse podcast. É um desafio enorme trazer a informação, orientação, sempre baseado na ciência, trazer profissionais, trazer pacientes que têm histórias inspiradoras, que a gente possa enaltecer cada vez mais a nossa profissão e o quanto ela é importante na orientação do paciente, na assistência dele, para ele ser cada vez melhor assistido, para que ele tenha a prevenção antes de dar início a alguma terapia. Enfim, então, para mim é um grande desafio que eu estou enfrentando, mas com muita satisfação de poder trazer isso para a população, com qualidade, com ciência e sempre procurando melhor assistência para o paciente, para a pessoa com doença renal crônica. Agradeço e que venham os próximos episódios do Além da Nefro com a enfermeira Limbinha Camano. Obrigada.